Olá pessoal, vamos falar de sequências. Sequência pode ser sequência numérica, sequência de figura, qualquer tipo de sequência lógica é uma sequência. O que eu quero destacar para a sequência, que a gente vai entrar no caso das progressões aritméticas e geométricas, é essa relação de termos. Porque numa sequência a gente vai colocar lá o A1, A2, A3, A4, A5, A6. Cada caso está falando para a gente o quê? Esse A1 está falando para a gente que é o nosso primeiro termo. O A2, ele é o segundo termo. O A3, ele é o terceiro termo. O A4 é o quarto termo. E o AN é o nosso enésimo termo. Ele é o enésimo termo. O que eu estou falando do AN? Eu estou falando que o AN é o termo que está na posição N. Então, o AN é o termo da posição N. O que seria isso? Sempre vamos lembrar que esse N é posição. E se ele é posição, ele só pode ser um número natural diferente de zero. Posição é só posição 1, 2, 3, 4. Não tem jeito de falar que é a posição menos 1, menos 2. A posição é sempre um número inteiro positivo. Então, o que eu estou falando com isso? Nessa primeira sequência, eu posso falar que ela é uma sequência finita, porque ela finaliza aqui no 17. Mas dessa sequência eu tiro que o A1 dela é 2, eu tiro dela que o A3 é 11, posso falar dela que o A5 é 17. Essa outra sequência é uma sequência infinita. Olha a reticência que vai destacar que ela é uma sequência infinita. Mas nessa sequência infinita eu sei que o A2 é menos 2. Eu posso falar que o A4, olha só, 1, 2, 3, o termo que está na quarta posição é 0. Posso falar que o A6 ele é igual a 2. Então, sequência finita é uma sequência que ele limita para você e não tem aquela reticência, ela não continua. E essa aqui é uma sequência infinita. Aí, gente, toda sequência numérica, só para a gente destacar isso aqui, ela é uma função. Porque se você tem uma função, só pegando uma sequência aqui qualquer, AN, que é igual a 2 elevado a n menos 1, eu posso falar que essa sequência, se eu tenho uma sequência que ela segue essa lei de formação, isso é uma função de n, onde a função é 2 elevado a n menos 1. Ela é uma função onde o domínio seria um dos números naturais. Por que o domínio é os naturais? Porque o n só pode ser um número natural. Então, caminhando com isso, olha só. Escreva os 4 primeiros termos dessa sequência. Se ele quer os 4 primeiros termos, ele quer saber para a gente quem é A1, quem é A2, quem é A3 e quem é A4. O A1 é fazer com que o n vale 1. Então, é só substituir. 2 elevado a 1 menos 1, que dá 1. O A2 é 2 elevado a 2 menos 1, que dá 3. O A3 é 2 elevado a 3 menos 1, que dá 8 menos 1, que dá 7. E o A4 é 2 elevado a 4 menos 1, 16 menos 1, que dá 15. Então, essa é a minha sequência. 1, 3, 7 e 15. Era uma sequência infinita, mas ele pediu somente os 4. Então, gente, desses tópicos que nós falamos, vamos já aplicar isso em progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? A nossa famosa PA. Ela é uma sequência numérica, onde o que ela diferencia de uma sequência numérica qualquer? Esse aqui é um exemplo de PA. Olha o que acontece com essa sequência. Do primeiro termo para o segundo, eu estou somando 3. Estou somando 3. Estou somando 3. O que faz uma progressão aritmética ser diferente de uma outra sequência é essa constante que a gente vai somando. Essa constante ela é chamada de razão. O que faz uma PA ser diferente de uma sequência qualquer é essa razão, que ela é um termo subtraído do seu antecessor. Pelo seu antecessor.
Então, olha só. Eu posso falar que na razão da PA, ela é o A2 menos o A1. A razão da PA é o A3 menos o A2. É um termo subtraído pelo seu antecessor. Então, está aqui a definição que eu quero falar para vocês. Toda a sequência numérica, A1, A2, A3, A4, A5, em cada termo, a partir do segundo, é o anterior mais uma constante R, que é isso que eu estou falando, só mudei as palavras, é uma progressão aritmética. Essa é a definição de progressão aritmética. Eu posso falar diferente, então eu posso falar que a partir do segundo é o termo mais a razão, é isso que eu estou falando. Estou falando que o A2 ele é o A1 mais a razão. Eu estou falando aqui embaixo que o A3 ele é o A2 mais a razão, que é o anterior mais uma constante. E essa é a definição de PA para qualquer PA. Essa é a recorrência, vamos falar assim, o AN mais 1, ela é o AN mais R. Com essa definição aqui, você faz várias coisas em cima de PA. Que está aqui, ó. Classificar uma PA. Quando a gente classifica uma PA, você vai classificar ela como crescente, decrescente e constante. Olha os exemplos aqui, ó. Uma PA é crescente quando ela sempre vai aumentando os termos, né? Ela é crescente quando a razão dela for positiva. Ela é decrescente quando os termos vão diminuindo, quando a razão é negativa. E ela é constante quando a razão dela for zero, quando ela não altera. Em cada um desses exemplos, nesse primeiro caso aqui, a razão dela é 4, né? Olha só, um termo subtraído do seu antecessor. A razão nesse caso aqui vai ser menos 6. Ok? Termo geral, lei de formação, é isso que a gente vai usar para sempre em PA. Quando eu falo termo geral ou lei de formação, é seguindo o que nós sabemos de uma sequência numérica. Eu posso falar que é o A1, A2, A3, A4, A5 e vai toda a vida. Eu posso falar que numa PA, o A2 ele é o A1 mais a razão. Porque eu preciso simplesmente somar uma vez a razão. Mas do A1 para chegar no A3, eu preciso somar 2 vezes a razão. Então, eu poderia falar aquilo simplesmente que o A3 ele é o A2 mais a razão, mas a ideia de uma sequência numérica é fazer ela sempre em função do primeiro termo e da razão. Então, eu posso falar que ele é o A1 mais 2 vezes o R. Eu posso falar que o A4, para chegar no A4, eu precisei pegar o A1 e somar 3 vezes a razão. Então, o A4 ele é o A1 mais 3 vezes a razão. Se você memorizar isso aqui, ó, é sempre um a menos. Ó. A4, 3 vezes a razão. O A3, 2 vezes a razão. O A1, o A2 é uma vez a razão. Se você lembrar disso, você sabe que o A5 ele é o A1 mais 4 vezes a razão. O A8 ele é o A1 mais 7 vezes a razão. E esse é o nosso termo geral. É sempre lembrar disso. Ó. Esse é o termo geral, onde eu tenho que o AN ele é igual ao A1 mais N menos 1, porque é 1 a menos do que o cara que está aqui, ó, vezes a razão. Esse é o termo geral para a gente. Onde que temos que o primeiro termo está aqui, o A1 é o primeiro termo. O nosso N representa o número de termos, né? Mas sempre lembrar dele como posição também. O A5, que é o termo, está na posição 5, mas quer dizer que o número de termos que eu tenho na minha sequência até ele são 5. Por isso que ele é o número de termos, mas ele é a posição daquele termo. O R é a razão e o AN é o nosso enésimo termo, né? Só para falar daquele termo que a gente está querendo. Vamos já fazer uns exemplos que isso aqui fica claro. Qual é o 20º termo da progressão aritmética? Se eu quero o 20º termo, eu estou querendo saber quem é o A20. Para isso, eu sei que o A1 dessa sequência é menos 8. Eu sei que a razão é um termo subtraído pelo seu antecessor, então ficaria 5.
E eu sei que o n é 20, né? Porque eu estou querendo saber o 20º termo. Olha o termo geral aqui, ó. A n, que é igual a 1, mais n menos 1, vezes a razão. Esse é o termo geral, substituiu, acabou. Então ficou assim, ó, o A20, ele é igual a 1, que é menos 8, mais n, que é 20, menos 1, vezes a razão, que é 5. Então vai ficar menos 8 mais 19 vezes 5, menos 8 mais 19 vezes 5, 45, 95. E aqui vai ficar 87, né? 87. Esse é o nosso termo. Esse representa o nosso 20º termo. Outro exemplo, agora envolvendo um pouquinho de sistema, porque em PA tem sistema. Então eu posso falar assim, ó, que nessa sequência que eu tenho aí, ó, uma PA, onde o A11 vale 25 e o A19 vale 133. Ele quer saber quem é o A6. Para saber o A6, eu posso acelerar aqui, ó. O que é A6? Ele é o A1 mais 5 R's. Então eu preciso saber só quem é o primeiro termo e quem é a razão, acabou a questão. Então, se o A11 vale 25 e o A19 vale 113, toda a sequência numérica, toda a progressão, vamos sempre fazer ela em função do primeiro termo e da razão. O A11, ele é o A1 mais 10 R's. Isso vale 25. E o A19, ele é o A1 mais 18 R's. Isso vale 113. Vamos só subtrair uma da outra, que seria como multiplicar por menos 1 de baixo. Então ficaria A1 menos A1, acabou o A1. 10R menos 18R ficou menos 8R. E aqui vai ficar 25 menos 113, vai ficar menos, ficou 88, né? Menos 88. Então, como os dois estão negativos, multiplica menos 1 fica positivo, a razão é 11. Sabendo que a razão é 11, eu vou substituir nessa aqui, ó. Então, posso falar aqui que ficou A1 mais 10 vezes a razão, que é 11, que é igual a 25. Então, o A1 mais 10 vezes 11, 110, que é igual a 25. O A1 equivale a 110 menos 25, menos 85. Sabendo que o A1 é menos 85, já vou direto para o A6. O A6 que eu quero saber, ele é o A1 mais 5R. Então vai ficar o A1, que é menos 85, mais 5 vezes 11, que ficou menos 85 mais 55. Eu sei que o A6 vale 20, né? 30. 30 negativo. Ok? Ou uma questão envolvendo o sistema. Isso aqui é muito comum em PA, mas é bem tranquilo. Outro caso que a gente tem em PA é isso aqui, ó. O cara pode perguntar quantos termos tem a sua PA. Se ele já fala quantos termos tem a PA, ele já está jogando para o N, porque o N que representa a quantidade de termos. Ele que representa o número de termos que tem a sua sequência. Eu sei que o AN, que é o nosso último termo, até onde eu vou comparar essa progressão, ela é 785. Eu sei que a razão aqui vale 5, né? Está aumentando de 5 em 5. Eu sei que o A1 é 5. Então agora é só jogar no termo geral. O AN, que é igual a 1 mais N menos 1, vezes a razão. Então, com isso, eu posso vir aqui e falar que o AN é 785, o A1 é 5, mais N menos 1, vezes a razão, que também é 5. 785, que é igual a 5, distributivo ali, ó, 5N menos 5, cancela o 5, 785, esse 5 pode cancelar com aquele 5 lá, que é igual a 5N. N vale 1
785 dividido por 5 vai ficar 1, 28, que ficou 25, 35, 7, 157. Então, N é igual a 157. Esses são os exemplos mais comuns que acontecem em sequência. Sempre atenção com o que está cobrando em cada uma das situações. Isso aqui também é bem tranquilo, ó, 3 termos em PA. Quando ele fala que tem 3 termos em PA, eu vou falar assim, ó, A, B e C. Porque qualquer sequência de 3 termos, se você pegar uma PA, por exemplo, 2, 5 e 8, isso aqui é uma PA. Se eu somar os extremos, dá 10, dividindo por 2 dá 5. O próximo termo aqui é 11, ó. Somando esses dois dá 16, dividindo por 2 dá 8. Acrescentei mais um aqui, ó, 15. A soma desses dois aqui ficou 20, não, 15 não, o próximo aqui é 14. Soma desses dois aqui, uma razão 3, né? Soma desses dois dá 22, dividido por 2 dá 11. A soma desses dois aqui dá 16, dividido por 2 dá 8. É isso que representa pra gente 3 termos em PA. Se eu pegar esse termo do meio aqui, ó, o B, ele é igual à média aritmética dos dois do lado. O termo do meio é sempre a média aritmética dos dois extremos, a mesma distância dele. Falando isso num caso geral, eu posso falar aqui, se o termo do meio é x, o da frente eu vou somar r, e o de trás eu vou subtrair r. Isso aqui representa para a gente 3 termos em PA. Se o cara já te der os termos, eu vou usar essa. Se ele falar, dado 3 termos desconhecidos de uma PA, eu vou utilizar isso aqui. Então, vamos para o exemplo aqui, ó. 3 números estão em PA de tal forma que a soma deles é 18 e que o produto deles é 66. Calcular esses 3 números. Olha só que ele não me falou quais são os números, só me falou que a soma deles é 18 e que o produto é 66. Se ele não me fala quais são os números, então eu vou falar que os 3 números é x mais r, x menos r, x e x mais r. Quando me falou que a soma deles é 18, eu já vou tacar a regra de soma. Qual seria? X menos r mais x mais r. Isso equivale a 18. 3x é 18, x vale 6. Sabendo que x é 6, olha só a minha PA que estava assim. Agora eu posso falar que ela é 6 menos r, 6 e 6 mais r. Agora o cara me falou que o produto, o resultado da multiplicação, né? O produto é 66. Então, eu vou vir aqui e vou falar que 6 menos r, que é o primeiro termo, multiplicado por 6, multiplicado por 6 mais r, equivale a 66. Passando esse 6 aqui que está multiplicando, dividindo, para a gente ganhar um tempo, ficaria 6 menos r, que multiplica 6 mais r, que é igual a 66 dividido por 6. Podem fazer distributivo aqui, mas aqui é um produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença é a diferença de 2 quadrados. Vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro é 36, menos r ao quadrado. Isso é igual a 11. Quem não lembrar desse produto, dessa regra de produto notável, faz distributivo. Então, vamos isolar R aqui, vai ficar R ao quadrado, que é igual a 25. Inverter a potência par, vamos sempre lembrar do mais ou menos. R ao quadrado R é igual a mais ou menos 5. Olha só, essa é a minha sequência. Mas eu tenho dois valores de razão. Como ele não me falou se é uma PA crescente ou se é uma PA decrescente, eu vou ter que usar os dois casos. O que eu vou fazer na minha sequência? A minha sequência é 6 menos R, 6 e 6 mais R. Se a razão for 5, eu tenho uma PA. A PA vai ser 1, 6 e 11. Se a razão for menos 5, eu tenho outra PA.
eu tenho uma PA decrescente, né, porque a razão é negativa, que vai ficar 11, 6 e 1. Está prontinho. Bem tranquilo, gente. É sempre a mesma coisa o que fazer. É sempre lembrar que você tem uma regrinha para cada caso de PA. E não é de assustar, não. E vamos treinar muitas questões em cima disso. Vamos só fechar a PA com isso aqui, ó. Soma dos termos de uma PA. Quando você fala somar termos de uma PA, usando o exemplo que nós falamos lá de início, ó, que era o 2, 5, 8, 3 termos, razão 3. Olha só, se eu somar esses dois dá 10, o dobro do meio é 10, né? Que seria a média aritmética. Mas olha só, a soma dos dois aqui é 13. A soma desses dois aqui também é 13. Olhando mais um aqui, 14. A soma dos dois é 16, a soma dos dois é 16 e o dobro do meio é 16. O legal de PA é que você sempre pode fazer isso, uma PA sempre dá vários termos. Se você acrescentar de novo, ó, outra aqui vai ser 17. A soma dos dois aqui é 19, a soma dos dois é 19, a soma dos dois é 19. Para qualquer PA você tem isso. Então, se você tem uma constante que é a soma do primeiro com o último termo que você tem, é sempre a mesma constante. Se você somar o segundo com o antepenúltimo, ó, o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e vai funilando, né? Essa é sempre uma mesma constante. Por isso que a sequência, a soma de termos dela, é essa regrinha aqui, ó, a soma dos n termos vai ser o A1 mais o AN vezes a quantidade de termos, porque eu tenho que juntar a sequência, mas essa quantidade de termos aqui é dividido por 2, por quê? Porque se eu falar que é multiplicar pela quantidade de termos, eu estou juntando de 2 em 2, então eu vou ter somente metade da quantidade de termos que ela tem. Por isso que a soma é desse jeito. O A1, vou precisar do A1, do AN, da quantidade de termos e depois eu divido por 2. Olha um exemplo. Achar a soma dos múltiplos de 3 compreendidos entre 50 e 250. Se eu quero os múltiplos de 3 compreendidos entre 50 e 250, o primeiro é 51, o segundo é 54, o terceiro vai toda a vida, mas eu sei que o último é 249. Essa é a minha sequência. 249. Cara, eu poderia colocar mais, mas não tem interesse aqui, porque eu poderia falar que o próximo é 57, depois isso, mas eu não quero escrever todos, eu quero simplesmente saber qual que é a soma deles. E a soma dos termos de uma PA, você sabe que é... Como eu sei que é uma PA? Que sempre vai aumentando de 3 em 3, os múltiplos de 3 aumentam de 3 em 3. E o primeiro número divisível por 3 depois de 50 é o 51, depois é o 54, depois é o 57, depois é o 60 e o último, 249. Então, para somar, eu preciso do A1, depois eu somar o AN, multiplicar pela quantidade de termos e dividir por 2. O A1 eu sei, 51. O AN eu sei, 249. A quantidade de termos eu não sei. Se a quantidade de termos eu não sei, tem que recorrer o AN, que é igual a 1, mais N menos 1, vezes a razão. Se você não sabe uma coisa, tem que usar ela. O AN, até onde você quer ir? Eu quero ir até o 249, esse último termo que eu tenho, 249. O A1 é 51, mais N menos 1, vezes a razão, que é 3. Vai sempre aumentando de 3 em 3. 249, que é igual a 51, mais 3N menos 3, 249, que é igual a 48 mais 3N. 48 para o primeiro membro, 201, que é igual a 3N. N é igual a 67. N é 67, a quantidade de termos que eu tenho é 67. Agora eu vou para a fórmula de soma e acaba a questão. A soma desses 67 termos, já que eu sei que 67 termos, fica mais fácil. É igual, deixa eu escrever para baixo aqui, a soma dos 67 termos é igual o A1, que é 51, mais o AN, que é 249, vezes 67, dividido por 2.
Então, a soma desses termos todos vai ficar 51 com 49, fica 300. 300 vezes 67, dividido por 2. Peguei esse 300 e dividi por 2, vai ficar 150. 150 vezes 67 vai ficar 10.050. Essa é a nossa resposta, essa é a soma. Ok, pessoal? Então agora é treinar, pegar exercício de PA e fazer o máximo que conseguir e tirar todas as dúvidas que podem aparecer. Então, até mais, valeu!